Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 26 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, curiosamente, mais uma vez tivemos poucas novidades relativamente à Ucrânia propriamente dita, né? A maior parte da atenção está hoje no funeral do Papa, que está acontecendo nesse momento, o enterro do Papa, e houve conversas entre o Trump e o Zelensky lá no Vaticano, né, antes do enterro, e eles combinaram um encontro a três. O Trump, a Giorgia Meloni, presidente da Itália, e o Zelensky. Esse encontro deve acontecer mais tarde no dia de hoje. Não temos ainda nada sobre o que teria sido combinado, mas a expectativa é a melhor possível. Quem sabe a presença do Trump ali no Vaticano, num lugar sagrado e coisa e tal, abra a cabeça do moço, né? Bom, a gente tem também a informação sobre o Plano Alternativo Europeu para a Paz, né? A gente falou alguns dias atrás sobre o plano americano para a paz na Ucrânia, e é um plano muito ruim, como nós falamos, né? Incluía a Ucrânia reconhecer a Crimeia como russa, um monte de coisa que seria totalmente inaceitável, né? Mas, porém, para não ficar na posição de, não quero fazer a paz, a Ucrânia propôs, junto com os parceiros europeus, uma alternativa que nem é tão longe do que o Trump prometeu, não, tá? Vamos ver qual é a alternativa proposta pela Ucrânia e pela Europa para a paz nesse momento. Muito embora eu continue com a opinião de que não vai ter nenhum acordo de paz, a Rússia não vai aceitar, mas, de novo, a importância disso é você manter a disposição para conversar, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peguei a Dilma na 4x4, Baba Yaga na festa em Moscou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar um pouco sobre a nossa vaquinha que se encerrou alguns dias atrás. Eu falei para vocês que eu mandei o valor, né, os 10 mil dólares, 10.300 dólares que deu o total arrecadado lá para o Alex Silva. Aqui está a transação Bitcoin. Se você não sabe como você verifica uma transação Bitcoin, você pode ir no site mempool.space, é um site que acompanha a blockchain do Bitcoin, então você tem informações sobre como que a rede do Bitcoin está funcionando, né? Então aqui você tem os vários blocos, né? Lembra, o Bitcoin é baseado em blocos, né? Daí o nome blockchain. Então aqui você tem os vários blocos que já foram minerados, aqui os blocos que estão aguardando para serem minerados, né? E você pode colocar aqui, ó, o endereço da transação Bitcoin. Você vai ver essa transação aqui, ó, ela já foi confirmada há algum tempo atrás, há 6 dias atrás. Foi minerada pela empresa Carbon Negative, tem várias empresas dessa que fazem a mineração de Bitcoin. E tá aqui, você pode ver que tá a transação especificamente 0.122 que eu mandei lá para o Alex Silva lá na Ucrânia, né? E aqui tá também o vídeo deles agradecendo o recebimento, já com uma parte do material que eles compraram, tem mais coisas que eles ainda estão providenciando. Depois vai ter, evidentemente, toda a parte de prestação de contas. Deixa eu tocar para vocês aqui o agradecimento, porque na verdade é um agradecimento a todo mundo que participou dessa rifa, né? Agradecemos ao canal Mundo em Revolução e aos inscritos que compraram a rifa. E também vamos agradecer ao Peter. É isso aí. Slava Ucrânia! Herói Slava! Então é isso daí, muito obrigado também aos brasileiros que estão lá na Ucrânia lutando pelo lado correto nessa guerra, lutando pela nossa liberdade. Bom, falado isso, na Ucrânia em si, tivemos de ontem para hoje um ataque com vários drones russos. 66 drones foram derrubados, outros 31 foram neutralizados, principalmente com guerra eletrônica. O total foi 114 drones que foram lançados contra a Ucrânia ontem, né? Mas não teve nenhum grande dano. Teve drones em Kiev, teve drones aqui na região de Zaporizhia, de Dnipro, outros lugares aqui, mas nada que gerasse muita preocupação. Agora, ontem a gente falou daquele general que foi morto lá na Rússia, né, que havia um carro com explosivos e matou o general russo lá, mas a verdade é que a gente tem outras informações de outras pessoas que foram mortas esses dias também. O filho de um chefe da CIA americano, né, que é riponga ele, e decidiu se alistar no exército russo, e se alistou no exército russo e acabou morrendo, né? Tá aqui o momento em que ele foi atingido pelo drone, e ele faleceu. Esse rapaz aqui é filho de um americano comunista, riponga e coisa e tal.
O curioso nessa história é que ele, no início da guerra, ele era pró-Ucrânia. Ele fez um arco similar ao do Elon Musk, em que ele se converteu ao lado do mal, né? Isso acontece com algumas pessoas. Aconteceu outra coisa também, tá? Do outro lado também aconteceu isso. Algumas pessoas que eram inicialmente pró-Rússia acabaram se movendo para a Ucrânia. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender como isso pode acontecer, porque eu simplesmente não consigo entender o que faz uma pessoa querer ficar do lado do agressor, né? Eu, como libertário, acho totalmente inviável isso, mas o que eles estão dizendo é que ele foi contra a família dele não queria que ele fosse lá para a Rússia, mas ele foi no encontro de hippies lá na Rússia e acabou ficando por lá e se alistando no exército e coisa e tal, e acabou morrendo agora, né? Um caso muito triste lá. Além da morte do general, tivemos também a morte do Yevgeny Ritnikov, que é o chefe da planta eletromagnética de Briansk, né? Ele fazia o desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica ali em Briansk. Isso aconteceu alguns dias atrás, dia 18 de abril, mas a gente teve a confirmação agora, né? Briansk é essa região aqui, os ucranianos têm feito vários ataques contra essas plantas industriais aqui em Briansk e em outros lugares da Rússia também, exatamente porque são indústrias que ajudam o esforço de guerra russo, né? E a morte desse rapaz aqui, embora ele não seja militar, é muito mais significativa até do que a morte do general, porque ele era um técnico, ele que comandava essa empresa lá. É lógico que vão ter um substituto para ele também, mas certamente sem a mesma experiência, sem a mesma capacidade, né? Ele foi eliminado por um dispositivo explosivo próximo da fronteira da Ucrânia no dia 18 de abril, justamente matando ele e um outro colega que estava com ele ali na região também, o serviço secreto ucraniano que fez esse ataque aqui. Contra o general lá na Rússia, a gente não sabe se foram os ucranianos que fizeram ou não, tá? Pode ter sido os ucranianos. Mas com ele foram os ucranianos que fizeram mesmo e ele foi eliminado. Excelente notícia isso daqui, mais um prejuízo grande para a Rússia, muito pior do que o general no final das contas. General tem um monte, né? O cara técnico capaz de fazer esses sistemas eletrônicos é mais difícil. Bom, e por falar em general, a gente teve também o julgamento do general Popov. Para quem não lembra, o general Popov era um dos generais mais adorados pelo exército russo, um dos mais eficientes também, mas cometeu o crime de apoiar o Prigozhin naquela tentativa de golpe que aconteceu em 2023, né? Então Popov ficou do lado do Prigozhin e com isso ele foi tirado da liderança do exército russo e foi condenado agora num tribunal lá na Rússia, e agora parece que ele vai fazer parte de um batalhão penal, ele vai comandar um batalhão de presidiários, aquele batalhão de sangue, né? O pessoal que vai para morrer na linha de frente, é o que está acontecendo com Popov. Bom, na linha de frente, como a gente falou, nenhuma grande mudança. Tem aqui a imagem de uma tentativa de avanço próxima de Kupiansk, mas mais uma vez os russos se ferraram, não conseguiram avançar em nada aqui, né? Bom, uma outra coisa interessante em termos de desenvolvimento técnico, a Ucrânia apresentou aqui um drone terrestre para carregamento de carga, né? Ele consegue subir rampas, ele consegue atravessar valas, ele consegue passar por obstáculos, e a vantagem de fazer esse tipo de coisa exatamente é permitir que você faça... ele é pequenininho, tá? Isso aqui é um carrinho pequenininho. A grande vantagem é que isso pode poupar a vida de um soldado, né? Na hora de mandar munição, na hora de mandar alguma coisa de logística para a linha de frente, ou também de evacuar um ferido, de evacuar alguém com problemas, você pode usar um robozinho como esse para conseguir esse tipo de coisa. É um avanço bem interessante lá na Ucrânia também, esses drones terrestres, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a proposta que a gente falou ontem, sobre a proposta americana de cessar-fogo, que era uma proposta totalmente absurda. Só para relembrar a vocês, a Ucrânia deveria reconhecer a Crimeia como russa, deveria reconhecer o controle da Rússia sobre as regiões temporariamente ocupadas, deveria entregar a usina nuclear de Zaporizhia para os russos, com o compromisso que ela seria administrada pelos americanos. Enfim, um monte de condições absolutamente inaceitáveis nessa história, e não tinha nenhuma garantia militar para a Ucrânia depois disso. Ou seja, basicamente a rendição da Ucrânia era o que o Trump tinha negociado com o Putin e queria impor à Ucrânia, né? Chegou a ser absurdo quando perguntaram para o Trump e que concessões que a Rússia fez nesse acordo, né? Já que é um acordo, você imagina que tem concessões dos dois lados, né? Que concessão que foi da Rússia? Não, a Rússia concedeu não invadir o resto da Ucrânia. Ué, que história é essa, pô? Ela não tem essa capacidade, nunca conseguiria fazer isso, né? É a mesma coisa a Ucrânia dizendo, não, a Rússia pode ficar com a Lua, a gente não vai tomar a Lua da Rússia.
Não tem chance nenhuma da Ucrânia tomar a Lua, então a Rússia também não tem nenhuma chance de conseguir conquistar o resto da Ucrânia. Isso não é parte de entrega, né? Não é parte de negociação, né? Enfim, a gente já falou que isso aqui não teria chance nenhuma, mas a gente tem novidades hoje, a contraproposta ucraniana e da Europa, né? Mas antes disso, o Witkoff esteve lá em Moscou, teve uma reunião de 3 horas com o Putin. O Witkoff é o enviado do Trump nessas negociações da Ucrânia e da Rússia. Foi um encontro rápido, só de 3 horas. Não sabemos ainda o resultado. Os russos disseram que foi muito positivo, o que significa que eles falaram para o Witkoff, não é isso aí mesmo e não vai ter mudança nenhuma não. Eu continuo mantendo para vocês que eu acho muito pouco provável que vai haver algum acordo nessa história, mas eu acho que é importante que a Europa, né, se coloque, como aconteceu com vários líderes europeus. O Mark Rutte, que é o chefe da OTAN, ontem falou que os ataques russos em Kiev mostram a fraqueza russa. Porque, de novo, foi aquilo que eu falei aqui no meu canal, né? Atacar civis é desperdiçar munição. Você está gastando um monte de mísseis que são caros, são mísseis de milhões de dólares, de drones e coisa e tal. E em termos militares, você não está ganhando absolutamente nada, né? Tá deixando um monte de civil apavorado lá em Kiev. É verdade, mas e daí, né? Ou seja, isso mostra a fraqueza russa, né? O gasto de 3% da OTAN é uma necessidade, não é por causa do Trump. Quem convenceu a OTAN a gastar mais com despesa não foi o Trump, foi o Putin, né? Ou seja, foi a invasão da Ucrânia que mostrou para a Europa que a paz, só existe paz armada, não existe paz desarmada. Enfim, eles dizem que, por outro lado, a liderança do Trump ela quebrou uma trava que havia, né? Mas qualquer acordo com a Ucrânia, ou seja, o fato do Trump ter entrado e ter forçado esse acordo, ele está vendo como uma coisa positiva, porque precisamos sair dessa coisa, mas qualquer acordo com a Ucrânia precisa ser durável. Reconhecer a ocupação da Crimeia não é possível, não será reconhecida pela Europa, tal como os países bálticos não foram reconhecidos em 1950, e de fato, muitos anos depois, eles acabaram tendo a independência deles, ou seja, por mais que a ocupação de fato da Crimeia aconteça, em algum dia, em algum momento do futuro, ela é inviável que a Rússia fique com a Crimeia. Isso vai acontecer, a liberação da Crimeia para a Ucrânia em algum momento do futuro, mesmo que não seja possível isso hoje, né? Ele falou mais algumas coisas aqui, também vale a pena destacar o que o Macron colocou. Ele diz que o primeiro passo para qualquer acordo de paz é os russos pararem de bombardear as cidades ucranianas. Enquanto isso não acontecer, não é possível nenhum acordo de paz. De novo, eu não acho que vai ter nenhum acordo de paz de qualquer forma, mas o Macron também se posicionou a favor da Ucrânia. E também o primeiro-ministro da Noruega recentemente esteve na Casa Branca, falou com o Trump e falou que vamos aumentar a ajuda para a Ucrânia em 8 bilhões para fortalecer a Ucrânia. O Trump não gostou, não, fez cara de que não gostou da parada, mas a verdade é que a Europa está se unindo em torno da Ucrânia, isso é uma coisa muito importante, né? Agora, o Trump depois ele mudou a fala dele, disse que aquele negócio que ele tinha dito sobre acabar com o conflito Ucrânia e Rússia em 24 horas, que isso era só uma brincadeira, que não era verdade, coisa e tal, e o pessoal fez um fact-checking aqui, que ele falou 53 vezes que ele conseguiria acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas antes de entrar no comando do governo americano, né? É lógico, isso aqui mostra que ele realmente não sabia da situação, ele estava enganado pelos russos, os russos dizendo que não, que a Ucrânia está morta, está acabada, é só você chegar lá e forçar que eles vão fazer a paz e não sei o que lá, o que é evidentemente falso, como todo mundo sabe agora, né? Bom, e a gente tem a notícia de que houve um encontro entre o Trump e o Zelensky no Vaticano. Aqui, tá aqui o Trump e o Zelensky sentados dentro de uma sala lá no Vaticano, a gente não sabe que sala que é essa. Eles bateram papo. É o primeiro encontro dos dois desde daquela arapuca que foi armada pelo Trump lá na Casa Branca. E, no final das contas, houve esse encontro. Segundo estão dizendo, durou cerca de 7 minutos. Foi um encontro rápido, não foi um encontro duradouro, mas eles combinaram de se encontrar depois, né? Saíram dali e entraram ali na Praça do Vaticano, né? Entrou o Trump e logo em seguida entrou o Zelensky, ou seja, mostrando que os dois estavam juntos mesmo lá dentro do Vaticano, e claramente quando o Zelensky entra, você vê o pessoal aplaudindo, né? O pessoal aplaude. Dispongámonos a participar com fé e recogimiento, evitando levantar...
Ah, o Pinguço Corrupto também estava lá, o Pinguço Corrupto entrou na praça ali, ninguém aplaudiu também. Carteles y ondear banderas. Aqui o Trump chegando na Praça de São Marcos, lá na praça lá da Catedral de São Pedro, né, entrando ali também, todo mundo quieto, né, o pessoal falando. E logo depois do Trump entrou o Zelensky, olha só. O Trump entrando ali, cumprimentando o pessoal, tudo muito, muito sóbrio. E aí chega o Zelensky. O pessoal aplaudindo o Zelensky. É o que eu falo, é por isso que o Trump e o Lula têm tanta raiva do Zelensky. É inveja, né? Sabe aquelas inveja carcomida, aquela inveja que dói, assim, que, porra, que o cara, por ser justamente um símbolo do mundo livre, né, ele desperta essa admiração das pessoas naturalmente. E aí o Trump fica, o Putin, puta que pariu, né? O Putin fica lá, uma arara lá em Moscou, lá, sonhava ter um dedinho mindinho da popularidade do Zelensky, do poder do Zelensky de influenciar as pessoas. O Felipe Moura Brasil até fala isso aqui, deve doer esse tipo de coisa, dói, inveja é uma merda mesmo, meu amigo. Enfim, isso foi o encontro lá e, segundo eles estão dizendo, eles encontraram antes do funeral e depois o Zelensky recebeu parabéns, né, recebeu um monte de palmas e coisa e tal, e eles combinaram depois de se encontrar depois com a Giorgia Meloni. Então esse encontro entre o Trump e o Zelensky foi rápido, foi poucos minutos ali antes, mas depois eles combinaram de se encontrar com a Giorgia Meloni mais tarde para conversar, né? E aí seria talvez uma coisa, quem sabe, né? A santidão da região ali, né? O fato do sagrado estar ali no Vaticano não move o Trump, né? E bom, os ucranianos e os europeus fizeram uma contraproposta de paz para os Estados Unidos. Eu acho que isso é importante. De novo, a minha opinião é que não vai sair nada daqui, não vai sair acordo de paz nenhum. Mas é importante a Ucrânia também oferecer uma contraproposta, porque senão fica aquele negócio, não aceita essa proposta do Putin. Por mais que esteja óbvio que a proposta do Putin é inaceitável, se você fala simplesmente não aceito e não propõe nada em contrário, fica parecendo que você está querendo você bloquear a paz, né? Então faz uma contraproposta e foi feita com apoio dos europeus e aqui está descrevendo aqui na Reuters, né? Mas tem a descrição aqui do pessoal aqui falando basicamente o que é um cessar-fogo completo e incondicional no ar e na terra, no ar e no mar, ou seja, imediatamente pararia todas as atividades, conversas com os Estados Unidos e a Europa, ou seja, não seria apenas a Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, seria Ucrânia, Estados Unidos, Europa e Rússia conversando, né? O cessar-fogo seria monitorado sob a liderança dos Estados Unidos. A Rússia precisaria retornar todas as crianças deportadas ucranianas. Garantias de segurança para a Ucrânia, garantias de segurança confiáveis para a Ucrânia, nenhuma restrição nas forças de defesa ucranianas, forças amigas seriam permitidas também entrarem na Ucrânia, então se a França ou a Inglaterra poderiam entrar na Ucrânia. A Ucrânia não buscaria a entrada na OTAN. Eu já falei para vocês que ultimamente a entrada para a OTAN... A Ucrânia é mais forte que a OTAN nesse momento. Não faz muito sentido isso, né? A única diferença é a arma atômica, que, como vocês sabem, a Ucrânia tem também, tá? Não tem esse negócio não. Então, ou seja, no final das contas não faria tanta diferença, né? Mas a Ucrânia continuaria com o direito de entrar na União Europeia. Isso daqui é o importante, que é justamente o fato de que a Ucrânia poderia entrar na União Europeia e, com isso, melhorar sua economia, o que é uma coisa muito positiva. Com relação aos territórios, os Estados Unidos pode reconhecer a Crimeia como Rússia legalmente, pode dizer que reconhece a Crimeia como Rússia, é direito dos Estados Unidos. Eles colocaram isso daqui justamente para espinafrar na cara do Trump, por mais que o Trump esteja errado, por mais que ele esteja desdizendo agora o que ele disse no governo anterior dele. Se você quiser assumir a Crimeia como Rússia, fica à vontade. Mas não vai acontecer o resto do mundo, né? A Europa e a Ucrânia não vai reconhecer a Crimeia como Rússia.
E os Estados Unidos também podem reconhecer de fato que os russos controlam partes da região de Luhansk, Zaporizhia, Donetsk e Kherson, mas não haveria reconhecimento nem da Europa nem da Ucrânia disso, né? E a Ucrânia ganharia a região de Kharkiv, os russos sairiam de Kharkiv e das outras regiões. As questões territoriais seriam discutidas após o cessar-fogo, a negociação partiria da linha de frente atual, a Ucrânia receberia de volta a planta nuclear de Zaporizhia, sem controle americano sobre isso. A Ucrânia também ganharia a planta de Kakhovka, né, a nova Kakhovka, ali onde era a usina hidrelétrica que foi destruída pelos russos, né? Os ucranianos pretendem reconstruir aquela usina, mas aí seria ucraniana aquela usina ali, né? Em termos econômicos, os Estados Unidos e a Ucrânia fariam um acordo de cooperação mineral, aquele acordo mineral lá. A Ucrânia seria totalmente reconstruída, compensada através dos ativos russos congelados na Europa e nos Estados Unidos. As sanções à Rússia poderiam ser liberadas após a paz, porém seriam reimpostas caso qualquer violação da paz, né? Os Estados Unidos e a Rússia poderiam cooperar em energia e indústria conforme acharem melhor. Então, essa é a proposta que foi colocada aqui pela Europa e pela Ucrânia, uma contraproposta à do Trump, né? De novo, eu não acho que vai sair nada disso daí, não é interesse da Ucrânia fazer acordo, porque se fizesse acordo é muito difícil recuperar os territórios, enquanto a guerra continua, a Ucrânia tem essa chance, a Rússia está fraca militarmente, está fraca economicamente, então a chance da Ucrânia é grande, então não tem interesse da Ucrânia em fechar esse negócio, mas é lógico, não se pode fechar essa porta, se o Trump quer negociar, está aí uma proposta válida, né? Outra coisa curiosa é justamente o pessoal aqui, o Jay Kiv, falando que o blogueiro maga Ben Shapiro, dá para ver que o Jay Kiv é esquerdista, né? Não, Ben Shapiro não é maga, ele é conservador americano, ele apoiou o Trump nas eleições, mas há uma diferença entre a pessoa apoiar o Trump nas eleições e a pessoa ser um maga, né? Que é o grupo de apoio central do Trump. É como eu faço a distinção aqui no Brasil, que é uma diferença entre o pessoal apoiar o Bolsonaro numa eleição e ser bolsonarista mesmo, né? Eu entendo que o pessoal maga lá nos Estados Unidos e o pessoal bolsonarista aqui no Brasil é o pessoal que apoia essas pessoas incondicionalmente, né? O cara é totalmente a favor do Trump, não interessa a merda que o Trump faz, o cara é a favor. Não é o caso do Ben Shapiro, assim como não é o meu caso aqui com o Bolsonaro, não. Eu apoiei o Bolsonaro nas últimas eleições, eu acho que o Bolsonaro é o melhor candidato a presidente para as próximas eleições aqui no Brasil, mas eu não apoio 100% do que o Bolsonaro pensa, eu acho só que ele é o menos pior que a gente tem no meio dessa turma de ladrões que estão lá em Brasília, né? Então, o Ben Shapiro tem essa visão também, ele não apoia o Trump incondicionalmente. Então, ele não é um blogger maga. Mas ele está dizendo aqui que ele descobriu que a Ucrânia realmente está lutando por valores da liberdade e que a Rússia é um Estado terrorista. E, de novo, o Ben Shapiro sempre foi muito leve nessas críticas à Ucrânia, tá? Ele sempre foi um cara que falou que é importante, né, controlar as armas e coisa e tal, mas nunca foi um grande crítico da Ucrânia. Agora, sem dúvida alguma, essa viagem dele à Ucrânia, ele foi, a entrevista que ele deu com o Zelensky, né, foi em frente a uma catedral ucraniana de Santa Sofia, que é mais antiga que a Rússia, né? Isso é um ponto muito importante, porque uma das coisas que as russetes falam, não, porque a Ucrânia sempre foi parte da Rússia. Não, não foi, meu amigo. Tá vendo essa catedral aqui? Ela é mais antiga que a Rússia. Não existia Moscou. Moscou não existia quando essa catedral lá em Kiev foi construída, né? Então, foi muito interessante porque realmente o Ben Shapiro voltou com uma imagem muito diferente. É o que eu falo para vocês. Se o Trump for a Ucrânia, ele vai voltar com uma imagem totalmente diferente dessa guerra, né? Bom, uma das coisas que o Zelensky falou nessa entrevista que eu achei interessante também é, olha só o que o Zelensky fala, olha a cutucada que o Zelensky dá no Trump, né? Eu sou muito grato pelos esforços americanos para trazer a paz. A gente quer a paz também, a Ucrânia quer a paz, é lógico, ninguém quer guerra, né? Mas eu não entendo por que essa abordagem do Trump é tanto esforço para ajudar a Rússia. Os russos sempre são inimigos dos Estados Unidos, eles querem destruir os Estados Unidos. Por que os americanos estão se aproximando tanto do Putin nessa paz se o Putin é o inimigo deles, né? Se a Ucrânia é quem está do lado dos americanos, né? Exatamente, né? É a questão que todo mundo se fala, né? Por que o Trump tá se baixando tanto pro Putin, né? Eu já falei minha teoria para vocês ontem, eu acho que o Trump recebeu ajuda do Putin nas eleições, ele acha que ele ganhou as eleições por ajuda dos robôs russos, da propaganda russa, o que é falso. Na verdade, a propaganda russa é muito menos efetiva do que o pessoal acredita, mas algumas pessoas acreditam que ela seja efetiva e com isso leva a esse tipo de problema, né?
Bom, outra coisa curiosa é que, segundo está dizendo aqui o The Telegraph, os Estados Unidos estão apoiando essa coalizão do Starmer a favor da Ucrânia na Europa. Ou seja, pode ser que a gente esteja vendo aqui já uma indicação de que o Trump já percebeu que não tem futuro essa negociação de paz e que ele tem que ter uma outra estratégia para a Ucrânia. E se a negociação de paz falhou, a melhor estratégia que ele tem, em segundo lugar, é apoiar a Ucrânia mesmo. Segundo está dizendo aqui o The Telegraph, a gente não tem essa informação oficial, o Trump teria concordado em ajudar os esforços europeus na Ucrânia, mas sem aparecer. Por quê? Porque o Trump ainda tem a expectativa de fechar o acordo de paz com a Rússia. Então ele está ajudando, mas sem aparecer. É um primeiro passo. Acho um passo razoável, né? Bom, enquanto isso, na Rússia estão os preparativos para a procissão lá, que vai ter lá o desfile militar lá do Dia da Vitória, no dia 9 de maio, vai ser um mega desfile. A Rússia está botando um monte de cartaz lá, o idiota do Lula vai lá também. Enquanto isso, nesse meio tempo, a economia russa só desaba, né? A Nabiullina está prometendo que a inflação ano que vem, esse ano, né, esse ano de 2025, vai ser de 7 a 8%. Mas, na verdade, o pessoal não está acreditando nisso não. Por quê? Porque no ano passado ela prometeu 5,5% e chegou a mais de 13% a inflação na Rússia, né? E a inflação continua comendo solta na Rússia porque a Rússia não tem dinheiro, a Rússia não consegue vender o petróleo, o Trump, sem querer, talvez, prejudicou o Putin ao causar uma recessão mundial, baixar o preço do petróleo, e com isso a situação russa fica cada vez pior, né? A Prune traz para a gente aqui também uma estimativa de ativos líquidos que a Rússia tem, que teria chegado a 3,27 trilhões de rublos, né? O que é muito pouco para um país em guerra. Isso aqui não cobre basicamente nada, a Rússia não chega no meio do ano com esse dinheiro, né? E como a receita russa está muito ruim, está com um déficit de 5 trilhões nesse momento, a situação é cada vez mais complicada lá na Rússia. É o que eu falo para vocês. A expectativa é que a Rússia não tenha alternativa. Vamos ver o que vai acontecer com as negociações de paz. Acho pouco provável elas prosperarem, mas isso é uma coisa positiva para a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.